Olá, YouTube, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos ver um conteúdo diferenciado. Você é paulista ou você é carioca? De qual cidade você gosta mais? São Paulo capital ou Rio de Janeiro? É sobre isso esse vídeo. Comparações esdrúxulas. Pegar duas cidades e vamos comparar. Fazer guerra de bairrismo aqui. Bom, eu tô sossegado porque não foi eu que fiz o vídeo. Eu vou só reagir. Este é o canal do Luiz Mastro Pietro. Inclusive, eu me desinscrevi do canal dele para me inscrever de novo para mostrar para vocês como se inscreve. Se liga, ó. Inscrever-se. Pronto. Enfim, o nome do vídeo é São Paulo versus Rio de Janeiro. Qual é o melhor? Vamos lá. São Paulo ou Rio de Janeiro? Hoje eu vou fazer uma comparação polêmica. Eu fui pro Rio de Janeiro por alguns dias e vivo em São Paulo. E já tirando um elefante branco da sala, eu gosto bastante das duas cidades. Rio de Janeiro eu nunca fui, mas eu já morei em São Paulo. Eu já fui, na verdade, para Angra dos Reis. Mas Rio de Janeiro mesmo, não. Como eu já mostrei em alguns vídeos por aqui. E hoje eu quero comparar um pouco a parte turística delas, analisando a natureza, passeios em geral, comida, transporte público e algumas coisas mais. Tipo, segurança. Parque Trianon. A gente tem bastante parque em São Paulo. A gente tá... Você vê, mato tudo e ao mesmo tempo aqui atrás é a Paulista. Então a gente tem natureza em São Paulo também. Só que é muito diferente. Para um turista em São Paulo, eu não recomendaria o Parque Trianon, o próprio Parque Ibirapuera, que é todo bonitão e tudo mais. Eu não acho que é turístico. É, tem turista que anda ali também, mas é aquele negócio. Não é você dar uma volta, subir o Cristo, por exemplo. É diferente. Você não vai ter praia aqui também no centro de São Paulo. Você vai ter que ir pro litoral, ou norte ou outro litoral. Ubatuba, Caraguá. Muito legal pra gente que mora aqui ter esse tipo de parque e aí ter um pouquinho de natureza. Aqui no Rio tá sempre todo rodeado ali. Queria fazer só um adendo. O Parque Ibirapuera, se você talvez é arquiteto ou goste muito de arquitetura, de prédio e tudo mais, é um bom lugar para ir. É turístico porque você vai conseguir ver obras de Niemeyer, por exemplo. É verdade, olha só isso daqui. Parece um papel com marcador de página. Como que é o nome disso aqui? Bem bonito, olha só. Mas ela não tem a natureza tão ultra conectada igual tem o Rio de Janeiro. Olha só isso. É muito bonito essa cidade. Diferente mesmo, olha o tamanho dessas pedras. Lindo, lindo. Mas peraí, ele teleportou? Ele tá de São Paulo há 2 segundos atrás? Sério, se você mora aqui, você cansa disso? Porque, sério, eu só não tô conseguindo cansar disso ainda, não. Um exemplo bom de turismo, natureza mesmo, no Rio de Janeiro é a trilha da Urca que a gente fez nesse vídeo aqui. Eu confesso que não tem comparação. Ponto pro Rio. Bom, eu não posso pontuar, mas eu imagino que pelas câmeras, pelas imagens, com certeza Rio de Janeiro tem um apelo turístico maior do que São Paulo. Principalmente para gringo. A propósito, para gringo é mais caro. Rio de Janeiro é conhecido por conta dessa frase também. Nosso próximo ponto é passeio através de bicicleta. Turista de bike. As duas cidades são recheadas de ciclofaixas e pontos de bicicletas compartilhadas. E além de turismo, para quem mora nessas regiões, ela também serve como transporte público. Eu mesmo uso bastante em São Paulo isso. Mas transporte público, de fato, vai vir já já. Um disclaimer que eu posso dar entre o Rio e São Paulo é que no Rio, nessa região, obviamente, você não precisa tanto assim de bicicleta elétrica. Verdade. Mas por que não? É bom pra pedalar, é isso? A parte da orla, indo até o centro, é bem plano. Enquanto São Paulo, se você quiser andar pelos pontos turísticos, você vai subir e descer bastante. Olha só que academia maravilhosa, dança mesmo. Uma bicicleta elétrica talvez seja mais interessante e mais cara. 2 pontos pro Rio de Janeiro e 1 ponto pra São Paulo. O que São Paulo fez ponto que eu não vi? Não entendi também. A próxima comparação é sobre um passeio bem marcante de rua nos finais de semana, que a gente não pegou no Rio, porque durante os dias que a gente tava lá, o final de semana tava assim. Nossa, quando eu vi o barulho, pum, achei que era bala perdida, mas não é. É raio. Lá chove bastante também. Às vezes a gente fez esse passeio da orla do Rio que fecha no final de semana durante a semana. Eu amo esse passeio. Aqui um Luiz mais vislumbrado pra falar sobre ele. Nossa, que barulho, né? A vista tá feia também. Eu acho que esse rolê aqui, ele real é muito gostoso de se fazer no Rio e ele é real imbatível mesmo. Começando ali do Flamengo, indo até Copacabana mesmo de bike. A vista desse lugar, a vibe é muito gostoso mesmo. Essa parte da cidade assim é
Desculpa, São Paulo, mas essa parte não tem pra ninguém, não. Mas daqui pra mim é daquele pacote turístico mesmo. E a gente já falava aqui que o Rio de Janeiro já ganhou no turismo, pra mim inclui inclusive esse passeio aqui, que eu particularmente nunca fui. Nossa, Oca, mas por que você tá reagindo a esse vídeo então? Não sei. Vambora. Agora um Luiz na avenida fechada mais famosa de São Paulo, pra eu ver se eu ainda me sinto assim. Ó, a Avenida Paulista é legal, hein? Domingão que eles fecham lá. Aí tem um monte de ciclista que passa correndo também, postando corrida contra você depois que ele pega o seu celular. É super legal. Um Luiz menos emocionado com o passeio da Orla. Aqui a gente tem a Avenida Paulista, que ela funciona, caraca, que ela fica fechada durante o domingo e tem bastante coisa acontecendo. Talvez seja o mais próximo que a gente tenha desse tipo de passeio aqui. Mas é bem legal isso daqui da Paulista, tá? Muito massa mesmo. Tem umas bandas que tocam, tem uns lugares lá bem frequentados. Mas se você vê alguém com roupa de ciclista, fica esperto com esse cara aí, ó, e vai muquear, e vai pegar teu celular e vai sair correndo. O passeio daqui da Paulista, ele é muito gostoso mesmo e é muito diferente desse passeio na orla do Rio de Janeiro. A impressão que eu tenho, sendo uma pessoa que não foi pro Rio de Janeiro, é que o passeio na Paulista, no domingão que é fechado, é mais seguro do que um passeio na orla. Eu acho. Eu tô enganado? Deixa nos comentários aí. Qual deles é melhor? Eu não consigo escolher. Da mesma forma que eu tava emocionado naquele momento lá, eu tô emocionado aqui. Então, tipo, eu acho que isso é um empate. Você acha que é um empate? Justo. É um empate justo. É um empate. Mas assim, é um empate? É um empate. Vou parar de gravar porque talvez eu mude de ideia, mas é um empate. Então, olha só, 3-2, hein? Rio de Janeiro tá ganhando por 1 ponto. Quero ver a hora que chegar em segurança pública. Vai zerar o placar dos dois. Vai ficar -5, fica vendo. Pois é, eu fiquei em cima do muro de novo mesmo. Antes de falar da próxima disputa, tinha uma muito mais difícil rolando no Botafogo. Se você tá se perguntando se eu Fusca Azul... Fusca Azul... É, tá 1-1, né? Não dá bicuda nela não, pelo amor de Deus, vai ser preso. Hã? Tá 1-1. Aonde? Eu falei Fusca Azul pra você quando a gente tava lá no... Sim, nós somos 2 adultos que brincam de Fusca Azul. Nos juro. Próximo ponto, segurança. Se você tá se perguntando, você não tá com medo de ficar gravando no Rio de Janeiro, no Botafogo? Eu não sei se aqui é muito perigoso, pelo que eu pesquisei, aqui não é uma das regiões mais perigosas, ela é perigosa, ok. Mas tipo, essa região aqui eu tô sentindo mais ou menos que nem a Bela Vista, que é onde a gente mora lá. Mas esse ele postou é porque o celular tá com ele, né? Então deu certo. Então não foi roubado. É um bairro que tem bastante coisa que a gente pesquisou, que a gente quer ir, tá? Por aqui. E... Tipo, coisinhas interessantes. Então. E é um bairro bem meio que undergroundzinho, assim, não é tão chiquezinho, gourmet. Aparentemente, né? Igual Copacabana, que é o bairro que eu mais, tipo, fiquei em alerta por enquanto. E segurança em São Paulo, a gente acabou escolhendo o bairro da Bela Vista, que até comparei mesmo com o Botafogo, que tem essa vibezinha, tudo, mais hipsterzinha e tal. Aqui atrás é a Paulista, aqui é a Augusta. É perigoso. Mas o que mais acontece, por exemplo, é ciclista que normalmente tá descendo aqui. Ciclista não, né? Bandido. É perigoso isso, o pessoal entende errado. Acha que ciclista é bandido. Nem todo ciclista é bandido em Bela Vista. Mas todo bandido tem uma bicicleta. É impressionante. Eles passam, pega o celular que você nem vê, já estão em Nárnia já. Normalmente tá descendo aqui, você tá com o celular alguma coisa, ele pega seu celular e vai descer até dizer chega, porque é uma baita descidona. Esse é o maior tipo de furto que acontece aqui. Só que também, à noite, acaba sendo outra história. Eu moro aqui faz um tempo já, eu vinha da faculdade numa rua lateral aqui, que é a Rua da Consolação. A gente chegava quase meia-noite em casa, e aí a rua tava vazia, e aí 3 caras só tiraram faca de sei lá onde, tipo, e tentaram me... Eu posso contar uma história pra vocês? Quando eu tinha uns 18 anos, e não faz muito tempo atrás, foi esses dias pra trás aí, foi eu e meu amigo da minha cidade aqui pra São Paulo. A gente já tava morando em São Paulo. Ele tava fazendo faculdade de um pico, eu tava fazendo faculdade de outro pico. E o que eu fui fazer? Tive uma excelente ideia. Vamos para a Rua Augusta a pé, saindo da Brigadeiro Luiz Antônio, 1h30 da manhã. Fomos. A gente foi em todos os lugares da Augusta. Tô vivo, não aconteceu nada. Meio que saí correndo até a Paulista, fugindo, graças a Deus, porque eu fui assaltado aqui, mas não foi por falta de tentativa. Então eu acho que é muito parecido o Rio com o São Paulo nessa parte turística em relação a isso. Se tá de manhã, não tem problema. Se tá à noite, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não é nada, meu Deus do céu. Que é isso, cariocas me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. Falaram um pouco de segurança aqui, mas não falou qual que perde, qual que ganha. Falou que é igual, é equivalente. Ou seja, -1 dos dois. O que é interessante de falar é que São Paulo tem menos arrastões.
Talvez o Rio ele tenha mais esse fator aí de medo. Ó o surfista do busão. Que perigo, meu Deus. Aqui em São Paulo tem também, só que é muito mais, acho que é menos comum de acontecer do que um arrastão em Copacabana, por exemplo. Tem esse adendo. Mas ponto pros dois, acho que a segurança dos dois tá muito parecida. Ué, perderam o ponto, tava 3-2, reduziu mesmo, olha só. Mas fala pra mim, deixa nos comentários, qual que é mais violento, São Paulo ou Rio de Janeiro? Mas agora, esse era um ponto que eu tava muito curioso em fazer. Eu precisava saber qual cidade tem a melhor pizza. Por quê? Porque eu amo pizza. É isso. Do lado carioca, a gente escolheu a Broto Pizza, que fica no Botafogo mesmo, e a gente usou o método Marguerita, porque se o restaurante faz Marguerita bem, ele faz qualquer coisa bem. Vamos lá, mas isso daqui é perigoso, você atestar a qualidade indo pelo estabelecimento e colocar isso daqui na conta da cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro. Porque se você for numa pizzaria mais ou menos em um lugar e uma boa em outra, vai ganhar, mas vai falar assim, ó, a melhor pizza do Rio e não é de São Paulo, ou vice-versa. Certo, tava muito gostoso, assim como a pizza de queijo. Que pizza gostosa. Ela tava pra gente perfeita. A massa bem tostadinha. Se a pergunta era se o Rio sabia fazer pizza boa, sabe sim. Mas agora vamos pra São Paulo. A gente decidiu ir na Brasa Elétrica. O que a gente foi era na unidade da Augusta, mas a Brasa Elétrica tem em vários cantos da cidade. E lá a gente fez a mesma coisa. A gente pediu uma marguerita, mas a outra pizza diferente foi uma de pepperoni. Massa fina, fermentação natural, bem tostada, recheio muito bom. Você tá com uma cara boa mesmo. Nossa, que fome. Olha isso. São Paulo, eu comi umas pizzas em alguns lugares. Sabe aquela massa do Pizza Hut? Chama massa pan? Não é comum aqui em Minas Gerais. Eu não tenho em todos os lugares, não. Lá em São Paulo tem bastante pizzaria que tem uma massa parecida com o Pizza Hut. Aqui, inclusive, essa daí não é massa pan, eu acho. Nada a reclamar. Mas a diferença que eu tenho que falar aqui é que São Paulo vence na quantidade. E nem só pizzaria não. O Rio tem muita coisa, muita diversidade gastronômica, mas só que São Paulo, nesse quesito, é muito forte. Você acha a mesma qualidade no Rio, só que em menor escala. Ponto para São Paulo. E agora vamos falar um pouquinho de transporte público nessas regiões. Vamos ver agora. 2-2 aí, Rio de Janeiro e São Paulo, hein? Bem mais vazio que Botafogo ontem, né? A gente se hospedou em Copacabana e pegamos metrô algumas vezes lá no Rio. Antes de fazer o Rio Card no VLT, a gente usou o próprio celular e depois recarregamos o cartão. Os trens são bons, tudo normal. Para cruzar essa região ultraturística da Zona Sul, mais centro, o metrô e o VLT vão funcionar super bem. E eu posso dizer a mesma coisa de São Paulo. Toda essa área turística é muito mais que bem atendida por metrôs. A gente saiu da Paulista, por exemplo, pegamos a linha verde, paramos na Paraíso, trocamos para a linha azul e fomos até a estação Japão Liberdade. Já andei tanto de metrô em São Paulo, vocês não andaram, não? Delícia fazer baldeação na Sé às 6 horas da tarde. Que saudade. Calor humano. Nossa, o Jaspion. Meu Deus. Ponto para as duas cidades em relação a isso. Da mesma forma que a gente pegou um trem para ir para um bairro talvez mais turístico do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa, a gente pegou um trem. É discreto, né? Motoqueiro. A gente pegou um metrô para vir no bairro, talvez um dos bairros mais turísticos de São Paulo, que é a Liberdade. E são rolês muito diferentes, né? O de Santa Teresa é muito um passeio pela história do Brasil. Você realmente se sente anos 60, 70, sei lá, naquele bondinho, com aquela arquitetura e tudo. Na Liberdade você se sente, não no Japão, não é tão parecido assim com o Japão, mas você se sente uma coisa numa vibe de uma outra cultura mesmo. Na Liberdade eu fui 1 ou 2 vezes. Eu fui num karaokê na Liberdade, lá era legal. Cantei bastante lá. Asiático, chinês, taiwanês, japonês, obviamente. Eu acho que essa é a grande diferença de São Paulo pro Rio. Então, resumindo essa briga de bairros turísticos, se você quiser ter uma experiência bem Brasil, o Rio com certeza é pra você. Se você quiser ver uma cultura diferente em cada canto que você for, São Paulo é pra você. Eu também sinto isso de São Paulo. Dependendo do lugar que você tá, você se sente em um local diferente. Agora, Rio de Janeiro, de fato, é muito Brazilian culture. Muito vai brasa. Rio de Janeiro, eu já sinto esse saudosismo brasileiro, muito mais raiz. Pelo que eu vi na internet. Essa vibe que me passa. Não existe certo e errado nisso, tá? Mas eu vou dar ponto pra São Paulo por essa diversidade cultural. Então, em teoria, São Paulo venceu, né? Mas se algum turista fosse perguntar pra mim, São Paulo ou Rio de Janeiro pra passear, qual que você escolhe? Escolho o Rio de Janeiro. Mas São Paulo venceu no quê? Isso daqui é comparação turística só. Porque se for em relação a turismo, eu acho que o Rio de Janeiro é mais forte mesmo. Porque assim, vamos pensar no seguinte, você vai sair de um país, da gringa, sei lá, qualquer lugar. Você pensa em Brasil, o que você pensa? Rio de Janeiro. Se quer ver concreto, o pessoal não vai muito. Mas até que São Paulo tem um apelo turístico, que é muito grande. Mas assim, em relação a turismo, eu acho
muito mais, tipo, Rio de Janeiro, até mesmo Salvador do que São Paulo. Mas São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, uma grande metrópole, então, assim, vai ter muito turista também. São Paulo é uma cidade muito boa, muito legal. Eu acho que eu não moraria em qualquer outro lugar que não São Paulo, aqui no Brasil, mas ela é uma grande metrópole. Você consegue achar em outros cantos do mundo uma cidade parecida com São Paulo. Exatamente, cara, isso aqui é Tóquio, olha só, é igualzinho São Paulo. Eu acho que lá não tem ciclista. Celular, eu acho. Rio de Janeiro, a vibe que ele traz é muito particular dele. Então talvez eu escolheria o Rio de Janeiro pra turistar, se eu não conhecesse essas duas cidades, por causa disso. Faz sentido? Isso agora igualou? Igualou. Mas ainda tem mais uma coisa. Isso daqui é uma bolacha. Concordo. Agora eu concordei. Bolacha. É brincadeira. E eu quero lembrar que esse vídeo é uma opinião. E eu queria muito ouvir de você de forma educada, se puder, nos comentários o que você acha disso. E lembrar que a gente tem muito vídeo de São Paulo por aqui e alguns vídeos do Rio. E outros que ainda vão sair. Se eu fosse você, eu dava um like aqui e me inscrevia pra não perder nada disso. Se você gostou do vídeo, deixa o like lá. O canal é Luiz Mastro Pietro. Parabéns pelo conteúdo, viu? Achei super legal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e vambora.